Boa noite, meninas, boa noite! Sejam bem-vindas a mais um Modeladas. Hoje é segunda-feira, é dia de vir para a olaria de Deus, então vem para a mão do oleiro, vem! E você que está chegando, você que vai ver depois, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não saiam daí, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Convida todo mundo, porque nós já vamos começar. Já vamos começar. Amém, gente? Bom demais! Seja bem-vinda a mais um Modeladas. Quem seria a mulher que iria nos modelar hoje? Mas essa mulher, ela está descrita no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos. E eu quero ler com vocês a história dela no Evangelho de Marcos, uma história muito conhecida, gente. A mulher hemorrágica. Amém? Essa história, ela é muito forte, sabe? É uma história de superação, é uma história de perseverança, mas acima de tudo, uma história que nos ensina uma fé, sabe? Uma fé intensa. E essa fé, ela foi capaz de atrair algo extraordinário sobre a vida dessa mulher. Quando nós temos uma fé que é extraordinária, nós podemos mover a mão de Deus de uma forma extraordinária. Não basta somente eu imaginar aquilo que eu não vejo, entendeu? Como se já fosse. Eu preciso, sabe, ter uma atitude extraordinária, porque atitudes extraordinárias atraem milagres extraordinários. Ei, Carol! Tá boa, meu amor? É a Carol Alcântara? É? É a nossa noivinha que entrou aí? Que Deus abençoe, meu amor. Fala pra mim, se essa eu não tô conseguindo ver direito, mas eu acho que é ela sim. Se é você, Carol, faz um joinha pra mim, fala eu. Então, parabéns, gente. A Carol casou ontem e foi lindo, foi lindo. Parabéns, minha linda, que seja o início de um tempo maravilhoso, maravilhoso, sabe? O início de um novo desafio, mas que agora nesse desafio você tem um companheiro, né? Para ser o seu completar. Então, que Deus te abençoe, que Deus, sabe, te dê graça e sabedoria nessa nova fase da sua vida. Ei, Leslie, seja bem-vinda. Meninas, então vamos lá. Todo mundo já conhece a história, né, dessa mulher, né, hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero ler rapidamente, diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 20, vou ler do 24, que diz assim: E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que faziam 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com médicos, com vários e muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza de que estava curada. Olha que coisa forte, gente. Ela teve certeza, ela teve convicção de que ela estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou a minha capa? E então os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?
Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. Então Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Gente, essa palavra ela é inspiradora. Essa palavra, apesar de já termos escutado várias vezes sido ministrar sobre ela, ela ainda é poderosa. O Senhor, no final de tudo, ele disse assim: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Eu quero perguntar algo para você nessa noite. Que tipo de sofrimento ainda tem tido poder de aprisionar a sua alma, o seu físico? Que tipo de sofrimento você tem vivido? A Bíblia nos informa a história dessa mulher aqui, nós lemos no livro de Marcos, capítulo 5. E nós vemos o quê? Nós vemos uma mulher cujo nome não sabemos qual é. Não conhecemos o nome dessa mulher. Mais uma mulher sem nome. Nós estudamos a mulher, né, samaritana, a menina cativa e hoje a mulher do fluxo de sangue. Né? Então a Bíblia não revela o nome dessa mulher. Mas a Bíblia revela as atitudes dela. A Bíblia revela a situação em que ela estava presa. E a Bíblia nos conta quais foram as atitudes que essa mulher teve para atrair um milagre extraordinário, a ponto de ser livre, de ser liberta do sofrimento que ela tinha. Que tipo de sofrimento você tem vivido? Que tipo de dor tem te aprisionado? Quais têm sido, sabe, as dores que têm aprisionado a sua alma? A Bíblia não revela se essa mulher ela era uma mulher solteira, se ela era uma mulher casada. Essa história não revela se essa mulher ela era uma mulher que tinha filhos ou era uma mulher que não tinha filhos. Nós não sabemos esses detalhes. Mas o que nós sabemos é que essa mulher ela sofria de um mal. Ela era cativa, ela era escravizada por um mal que a assolava há 12 anos. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia. Gente, você já pensou? Uma mulher sangrando há 12 anos sem parar. Que situação complicada. Que situação difícil. Sabe? Porque pro judeu, pro povo, pro costume daquele povo, quando a mulher ela estava menstruada, ela era considerada uma mulher impura. Uma mulher que não podia tocar em nada, que não podia tocar em ninguém, que não podia estar em lugar nenhum, porque tudo que ela tocasse se tornaria impuro como ela. Então olha a situação dessa mulher. Olha que nível de aprisionamento essa mulher estava vivendo. Ela não estava presa somente numa dor física. Ela estava presa numa dor de alma. Ela tinha uma dor social muito grande, porque ela era colocada à margem. Ela não podia se relacionar. Ela não podia, sabe, estar perto das pessoas. Ela não podia sentar em um lugar, porque se alguém sentasse naquele lugar, ele estaria contaminado. Oi, meu amor, olha o meu amor aí. Te amo, meu príncipe. Então, gente, a situação daquela mulher era muito complicada. Era muito complicada, ainda mais dentro dos padrões, né, dentro dos costumes que ela vivia. Mas a Bíblia nos informa, nos mostra algumas atitudes que aquela mulher teve. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa noite, I love you too, meu amor. Aquela mulher estava sangrando há 12 anos. Talvez você pode falar assim, Dani, mas o que eu tenho a ver com essa mulher do fluxo de sangue? Talvez você tenha muito mais a ver com essa mulher do que você imagine.
Aquela mulher estava sangrando há 12 anos. E você? Há quanto tempo você está sangrando? Há quanto tempo você está sangrando na sua alma? E todas as suas atitudes sangram em cima das pessoas à sua volta. Aonde você toca é contaminado, porque quem tem uma dor latente na alma só consegue transbordar a dor, só consegue transbordar tristeza, só consegue transbordar amargura. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia física, mas talvez a tua dor, o teu sangramento, ele é um sangramento espiritual. Talvez você está sangrando há tanto tempo, porque até hoje não consegue viver as promessas de Deus. Tem 4 áreas das nossas vidas que Deus, ele conquistou a plenitude para nós. A espiritual, a familiar, a profissional e a social. E essa mulher da Bíblia, ela estava totalmente cativa nessas 4 áreas. Espiritual, porque ela não conhecia Deus. Ela não sabia nem quem ela era. Familiar. Gente, olha para mim. Se aquela mulher fosse uma mulher casada, ela não podia tocar no esposo. Ela não podia ser abraçada. Sabe, naquele momento que você está passando por uma situação difícil, tudo que você quer é receber um abraço, é receber um alento. Aquela mulher não podia ser tocada. Ela não podia se relacionar com o marido dela se ela fosse casada. Ela não podia receber o carinho. Ela não podia tocar nos filhos, se é que ela teve filhos. Ela estava totalmente abandonada. Ela estava se sentindo totalmente rejeitada. Era uma dor que a feria. Não era só a dor física, porque a dor física deixava fraca. Sabe, quando a gente perde muito sangue, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a ter, como é que chama, gente? Me ajuda aí. Ficar anêmico. E a pessoa anêmica é uma pessoa que vai ficando amarelada, com os olhos amarelos. A gente vai ficando fraco, sem força, sem disposição. E aquela mulher, ela vivia em cima de todos esses questionamentos, sabe? Ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia produzir, então ela também estava no cativeiro. Ela não conseguia romper, sabe? Na área da produção. E na área social piorou. Ela não podia estar no meio das pessoas. Então aquela mulher, ela estava totalmente destruída. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual área da sua vida que você está sangrando, mas eu quero dizer para você que se essa mulher conseguiu receber o milagre, você também pode. Sabe por que essa série chama Modeladas? Que é para você se ver através dessas mulheres que nós temos falado. Que elas possam ser inspiração para você. Que elas possam, sabe, te ensinar o caminho que te levará à tua promessa. E essa mulher era uma mulher totalmente, se você olhar naturalmente falando, você falaria assim, sabe? Ela só tinha que esperar a morte. Por quê? Porque não havia mais esperança para ela naturalmente falando. A Bíblia diz, a Bíblia nos conta que essa mulher, sabe? Ela tinha feito de tudo. Sabe? Ela tinha procurado todos os médicos, ela tinha procurado todos os recursos naturais. E que ela tinha também gasto todos os recursos que ela tinha. Mas que nada adiantou. Nada adiantou. E a Bíblia diz que a situação dela ficava ainda pior. Queridos, essa mulher, ela sangrava demais. Quantas de vocês que estão aqui me assistindo nessa noite, ou quantos de vocês que têm uma hemorragia já há anos e que essa hemorragia não cessa? Talvez você tenha sofrido a hemorragia, a dor da rejeição, a dor da preferência de filhos. Sabe, você, por causa disso, você se sente rejeitada, você se sente colocada de lado. E por conta disso, você vive uma vida de isolamento. Sabe, porque aquilo que sangra dentro de você não consegue fazer com que você veja esperança, com que você veja saída. Aquela mulher, ela estava totalmente à mercê, olhando
naturalmente não tinha esperança para ela. Talvez você tenha olhado para a sua dor. Talvez você tenha olhado para a sua situação. Talvez a área que você está sangrando é a sua área familiar, é no teu casamento. Sabe, você sente uma dor tão grande porque até hoje você não conseguiu se sentir amada verdadeiramente. Você não conseguiu se sentir completa verdadeiramente. Por quê? Porque o seu marido não te completa. A sua esposa não te completa. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que tem poder para mudar a tua história. Sabe? A Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha tentado de tudo. E nada tinha, sabe? Conseguido mudar a história dela. Ela gastou tudo que tinha. Mas a situação ficava cada vez pior. Sabe? Para de ficar buscando respostas no lugar errado. Eu não sei, a Bíblia diz que os médicos, né? Mas eu penso que aquela mulher deve ter procurado de tudo. Aquela mulher deve ter procurado, sabe? Os macumbeiros da época, sabe? Aqueles que tiravam sorte. Ela queria uma resposta, gente. Quando nós estamos sangrando na nossa alma, a única coisa que nós queremos é uma resposta para a nossa dor. Aquela mulher, ela queria uma resposta para a dor da alma dela. Então ela foi buscar em vários lugares. Ela foi beber de vários poços. Mas a situação dela ficava cada dia pior. Aonde você tem buscado resposta para a tua dor? Por que essa hemorragia na tua alma não sara? Por que essa hemorragia, esse sangramento na tua alma não cessa? A Bíblia diz que ela então ouviu falar de Jesus. Você também ouviu falar de Jesus, não ouviu? Mas não basta somente nós ouvirmos falar de Jesus. Porque quando a gente ouve falar de Jesus, a gente pode ter duas atitudes. Aquela mulher, ela poderia ter escutado falar de Jesus. Não, existe um Jesus que ele cura, que ele faz milagres. Mas quando aquela mulher olhava para a situação que ela estava vivendo, ela pensava assim, talvez ela pensasse assim, mas para mim não tem jeito. Para minha situação não tem jeito. Sabe? Para a situação que eu estou vivendo não tem solução. Sabe por quê? Porque eu sangro há 12 anos. Como que eu vou chegar nesse Jesus? Eu não posso me enfiar no meio da multidão. Eu não posso sair de dentro da minha casa. Porque eu estou condenada. Eu sou impura. Gente, quantas vezes a gente ouve falar de Jesus, mas a gente se sente impuro diante dele. Não, aquilo que eu fiz foi muito errado. Sabe, Jesus não vai me perdoar, não existe perdão para mim, não existe cura para minha dor. Eu estou condenada à minha situação. Não, você não está. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos, sabe, para dar desculpas, mas ei, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então para de dar desculpa para a situação que você está vivendo, para a hemorragia que você está tendo há tanto tempo. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o desprezado. Eu sou a ovelha negra. As pessoas não acreditam em mim. Pode ser que as pessoas não acreditem em você, mas tem um Deus que acredita em você. Tem um Deus que tem uma promessa para a tua vida e essa promessa ainda está de pé. Independente da situação que você viveu, independente da situação que você está vivendo, existe uma promessa para você. Então para de dar desculpa. Para de ficar aprisionado por essa dor, por esse cativeiro da vitimização. Coitada de mim, eu tô sangrando há tanto tempo. Ela poderia ter falado isso. Eu sangro há tanto tempo, sabe? Eu já procurei tudo em todos os lugares, procurei todos os especialistas, mas nada aconteceu. Mas agora ela ouviu falar de Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus todos os dias, gente. Com essa pandemia, todas as vezes que a gente entra no digital, na internet, nós vemos lá lives, pessoas falando de Jesus, pessoas pregando esperança, pessoas pregando, sabe, trazendo respostas. Mas se eu não tiver uma atitude de fé,
de que a minha história pode ser transformada, eu vou morrer sangrando. E o pior é que eu não sangro só em mim, eu sangro sobre as pessoas que estão à minha volta. Eu sangro sobre o meu marido, eu sangro sobre os meus filhos, eu sangro sobre a minha família. Gente, quantas mulheres hemorrágicas têm vivido nesse tempo? Quantas mulheres que me procuram, que estão com uma hemorragia de alma tão intensa. Tem umas que já há mais de 12 anos, que já ouviram falar de Jesus, mas que a situação delas não mudaram, continuam igual. Sabe? Mas essa mulher, a Bíblia, o próprio Jesus disse que ela foi curada porque ela teve fé. Sabe, uma das características mais tremendas e poderosas que nós vemos na vida dessa mulher hemorrágica é a fé. Mas o que é fé? Gente, a fé é a imaginação curada. Ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a imaginar aquela hemorragia sendo cessada, sendo curada, sendo paralisada. Ela começou a imaginar a vida dela sendo curada, ela podendo se relacionar com os amigos, se relacionar com o marido, se relacionar com os filhos, se relacionar com a sociedade, poder ir e vir com liberdade, porque ela era escrava daquela hemorragia, ela era escrava daquela dor, ela era escrava daquela enfermidade, mas ela então começou a ter fé, ela começou a se imaginar uma mulher curada. Queridas, talvez você tenha fé só na teoria, mas você ainda não se imaginou vivendo o melhor de Deus. Sabe? Feche os seus olhos agora por um momento. Feche os seus olhos e veja se você consegue imaginar você vivendo a história que você sonha. Veja se você consegue se imaginar livre dessa hemorragia, dessa dor que te consome, que te paralisa, que te impede de ser feliz, que te impede de viver o melhor de Deus. Comece a imaginar. Foi isso. Ela começou a imaginar, ela começou a se ver transformada de dentro para fora. Ela começou se vendo liberta daquela dor de alma, daquela dor emocional, dos pensamentos que a aprisionavam. Ela começou a se ver curada nas 4 áreas da vida dela. E você? Aquela mulher teve uma atitude de fé, mas, sabe, naturalmente falando, ela teria se conformado com a situação que ela estava vivendo, mas ela fechou os olhos, ela ouviu falar de Jesus e ela começou a produzir uma fé intensa no coração dela. E essa fé fez com que ela fosse impulsionada a se levantar. Você imagina, gente, uma pessoa com uma hemorragia, sabe, há 12 anos. Há 12 anos. Ei, pastora, bendiciones, pastora, saludos. Saludos a todas as mulheres de la Argentina. Que Deus lhe bendiga. Ah, que alegria tê-la aqui. Bendiciones, amada. Então, gente, olha que poderoso. Quando ela começou a se imaginar curada, a se imaginar restaurada, essa fé começou a produzir uma ação. E ela começou a tomar uma decisão. E ela começou a pensar assim, olha, se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, ele não precisa me ver. Ninguém precisa me ver. Eu vou entrar naquela multidão e eu vou até ele e vou tocar na orla das vestes dele. Sabe, querida, aquela fé gerou decisão, aquela decisão gerou atitude e aquela atitude gerou um milagre.
Talvez você não consegue parar de sangrar na sua vida porque você só tem fé. Mas a sua fé sem obras é morta. É morta. Ela teve fé, ela se viu curada. Tenha fé, se veja vivendo aquilo que os teus olhos físicos não veem, mas que os teus olhos da fé conseguem contemplar. Aquela mulher se via curada e você começa a ativar essa fé. Começa a ativar essa fé. Sabe? A fé fez com que ela tomasse uma decisão. Eu vou romper a multidão. Qual é a multidão que tem impedido você de avançar? Qual é a multidão que tem feito com que você se conforme com a situação que você está vivendo? Qual é a multidão que tem impedido você de visualizar o seu milagre? É a multidão da impossibilidade? É a multidão do conformismo? É a multidão da desistência? Que tipo de multidão tem te feito viver até hoje sangrando? Se é que você já ouviu falar de Jesus, por que você ainda não foi curada? Sabe, queridos, a maior dor, a maior enfermidade que Jesus quer curar é a nossa enfermidade da alma. Porque quando nós somos curados na alma, a cura do físico é uma consequência. Aonde você está sangrando? Aonde você está sangrando? Aquela mulher não se conformou com a situação que ela estava vivendo, embora todo o cenário à volta dela fosse um cenário pesado demais, a ponto dela se conformar, mas ela não se conformou. E você? Por que você está tão conformado com a situação que você está vivendo? Aquela mulher, ela começou a ter uma atitude de fé intensa, intensa, intensa. E ela começou a pôr em prática o que diz Provérbios 23:7. Assim como imagina a minha alma, assim é. Ela disse, e ela pensou assim: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. E ela começou a pensar, e ela começou a imaginar, queridos, deixa eu te dar uma chave. Deixa a tua mente chegar na frente. Deixa a tua alma chegar na frente. Começa a se visualizar a sua cura, a restauração do teu casamento, a restauração da tua família, a restauração da sua área financeira. Começa a se imaginar curada em todas as áreas, porque assim como imagina a minha alma, assim é. Sabe qual que é o problema? Você até tem fé, mas quando você vai ativar essa fé, os pensamentos contrários, as dúvidas, a dor fala mais alto que a sua fé. E essa fé não deixa com que você tome uma decisão. Fé mais decisão, mais atitude é igual ao seu milagre. Fé mais decisão, mais atitude é igual ao seu milagre. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você tem sido uma mulher de fé? Quando você encara uma situação de dor, de sangramento, como você tem agido? Você tem se escondido na gaiola da vitimização, do coitadismo, do conformismo, da desistência? Ou você tem sido uma mulher, sabe, de fé, que fala assim, não, eu vou, porque eu sei que eu tenho um Deus que é todo poderoso, eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim, eu vou romper com toda a multidão que quer me impedir de tocar, aonde eu vou arrancar poder para viver o meu milagre? Que tipo de mulher você tem sido? Aquela mulher foi uma mulher de fé. Você tem sido uma mulher perseverante? Você tem sido uma mulher de decisões? Você tem sido uma mulher de posicionamento? Sabe, às vezes você tem até fé, mas você não consegue se posicionar. E eu quero dizer para você algo. Aquilo que você tolera hoje te destrói amanhã. Aquilo que você aceita hoje te destrói amanhã.
Aquilo que você tolera, queridos, vai te destruir. Por isso você precisa se posicionar como uma mulher de fé. Isso aí, Valerinha, eu vou fixar. Você precisa se posicionar como uma mulher de fé. Qual tem sido o seu posicionamento? Você tem sido uma mulher perseverante? Ou você é daquelas que desiste fácil? Aquela mulher, ela tinha todos os motivos para desistir. Ela era fraca. Como que ela ia romper com a multidão? Mas ela não se importou. Ela não se importou. Ela simplesmente tomou a decisão. E ela foi tão intensa que ela foi peitando a multidão. Qual é a multidão que você precisa peitar, mas que até hoje você não tem peitado? A multidão tem te oprimido? A multidão tem te colocado medo? Seja ousada. Aquela mulher foi uma mulher ousada, foi uma mulher de atitude. Você tem sido uma mulher de atitude? Você tem sido uma mulher de posicionamento? Se posiciona, querida. Se você até hoje tem tolerado essa situação que você tem vivido, me desculpa, mas você vai continuar sangrando. Você vai continuar deixando com que o seu conformismo governe a sua vida. Não permita que a sua dor anule o seu propósito. Não permita. Deus tem o propósito de realizar milagres na sua vida e por através da sua vida. Mas você insiste em continuar sangrando, em se conformar em sangrar. Não impeça que a sua dor, sabe, anule a sua promessa. Não impeça. Se posiciona. Se posiciona, seja uma mulher de atitude. Será que você que está me ouvindo aqui nessa noite, você já não se permitiu ser vencido pelo seu sangramento? Talvez essa sua hemorragia de alma já tenha até te matado. Você está igual um zumbi, um morto-vivo, vivendo por viver, levando a vida por levar. Não aceite viver assim, queridos. Não aceite, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Sabe? Ele quer fazer um milagre na sua vida. E mesmo que ele não queira, você pode provocar o milagre. Sabe por quê? Porque fé, mais decisão, mais atitude é igual a poder, é igual a milagre. Sabe o que mais me impressiona nesse texto? É que Jesus, ele não estava pensando em fazer um milagre na vida daquela mulher. Não. Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo. Ele estava indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Ele não tinha intenção nenhuma de curar a mulher de hemorragia. Mas a Bíblia diz que por causa da fé, da decisão e da atitude, ela tocou na orla. A Bíblia diz que ela veio por trás de Jesus. Tocou na orla da veste. Ela não tocou em Jesus. Ela não podia tocar em Jesus porque ela estava impura. Mas ela tocou na orla. E quando ela tocou na orla, ela sentiu que ela foi curada. Ela sentiu que virtude entrou nela. E Jesus parou tudo e ele falou assim: opa, quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Os discípulos, ô mestre. Me poupe, né? O senhor está no meio de uma multidão que te oprime, que te aperta, que te, sabe, que te esmaga. E o senhor vem me perguntar quem tocou? Tantas pessoas te tocaram. E aqui está uma chave poderosa, queridos. Tantas pessoas podem tocar em Jesus todos os dias, mas aquela mulher tocou nele de uma forma diferente. Ela tocou nele com fé. Tocou nele com intensidade, tocou nele com ousadia, tocou nele com convicção. E ela tirou dele poder. Ela tirou dele o milagre que ela esperava, mas que Jesus não tinha intenção de fazer. Talvez você está tocando em Jesus há tanto tempo, mas você está tocando em Jesus de qualquer jeito. Jesus falou: não, muitas pessoas tocam em mim, porém, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, e eu quero saber quem foi essa pessoa.
Se você entender essa palavra hoje, querido, você pode mudar a sua história. Você pode estancar o seu sangramento. Você pode paralisar a sua dor. Porque esse texto da mulher hemorrágica, nos dá respaldo para arrancarmos de Jesus poder, para arrancarmos de Jesus o milagre que tanto queremos. Sabe? Agarra no pé do anjo e fala para ele: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo. Jesus ficou tão impactado com a fé daquela mulher, porque ela se imaginou vivendo uma nova história. Será que você está sangrando tanto que você não consegue sequer se imaginar vivendo uma nova história? Você já se deu por vencido, já se deu por derrotado e está sangrando até morrer? Não! Jesus está passando! Jesus está aí! Seja intenso na sua fé, tenha atitude de fé, tome decisão de fé, se posicione em Jesus, se posicione da maneira correta e toque na orla das vestes de Jesus, a ponto de arrancar dele o milagre que você tanto precisa. Não seja uma pessoa conformada. Não seja uma pessoa, desistida. Não seja uma pessoa que já se deu por derrotada. Não! Jesus está passando. Jesus é o único que tem poder de fazer aquilo que você tanto espera. Ele não é quase todo poderoso. Ele é todo poderoso. Aquela mulher rompeu com todas as circunstâncias, com todos os argumentos da alma, que dizia que ela não podia, que para ela não tinha jeito, que para ela estava acabado, mas ela teve fé, uma fé intensa, a ponto de ter uma atitude, de ter uma ação, de ter uma decisão e arrancar de Jesus poder. E Jesus então, quando aquela mulher se revela e fala: fui eu que te toquei. E Jesus então declara: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Jesus quer te livrar do seu sofrimento hoje. Mas você precisa ter uma fé intensa, a ponto de arrancar virtude do teu Deus, do teu Pai, do teu Jesus. Ei, não se conforme com a situação que você tem vivido. Seja uma mulher e um homem de fé. Seja uma mulher e um homem de decisão. Saia do lugar que te limita. Saia do lugar de conformismo. Não importa se a sociedade, se os costumes, se a religião fala que para você não pode, que para você não tem jeito, que você é impuro, que você errou, que você pecou e que você tem que viver as consequências disso. Se não gosta da colheita que você está tendo, mude as sementes, mude a sua plantação, mas não se conforme em sangrar até morrer, porque existe um Jesus que está à disposição para realizar o seu milagre. Só depende de você. Amém? Só você que decide se posicionar. Só você que está sangrando tão intensamente há tanto tempo. E que você já estava até desistida de viver o seu milagre, a sua promessa. Começa a soltar coraçãozinho aí. E começa a escrever aqui embaixo: Jesus, eu quero o meu milagre. Jesus, eu não abro mão do meu milagre. Eu não abro mão da minha cura. Eu não abro mão da minha promessa. Eu não abro mão do meu propósito. Começa a falar para Ele. Começa a se imaginar vivendo aquilo que Jesus já declarou sobre você. Sabe o que Ele declarou sobre você? Que você é mais que vencedor. Que você é próspero, que você nasceu para reinar, que você nasceu para ter e viver o melhor dessa terra. Começa a falar: eu creio, eu creio.
Fala assim: eu abro mão dessa hemorragia, eu abro mão desse sangramento, eu abro mão dessa dor, porque existe um Jesus que está passando, e por mais que ele não esteja com a intenção de realizar um milagre na minha vida, eu vou tocá-lo de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, que eu vou arrancar o meu milagre dele. Coloque: eu quero viver o meu milagre. Não se conforme, não se conforme. Não se conforme, não se conforme, por mais que a sua situação seja contrária. Não se conforme, não se conforme. E isso vão colocando: eu não abro mão, eu quero viver algo novo. Eu não abro mão, eu quero viver o meu milagre. Eu não abro mão. Eu não sou uma derrotada, eu não sou uma fracassada. Não, eu tenho, meu futuro está intacto. E o Deus que prometeu é um Deus de milagres. Então coloque a sua fé em ação. Fé mais decisão, mais atitude é igual a poder, é igual a power, é igual a dunamis, que vai fazer com que o teu milagre aconteça. Amém, queridas? Você é amada. Você é amada, por mais que você não se sinta, você é amada. Amo vocês, meninas. Obrigada para vocês que ficaram do começo até o fim. Para vocês que entraram mais no final, volte, ouça do início e seja abençoada. Amo vocês, gente. Deus abençoe. Fui!